Boa noite. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura desse versículo em Sofonias. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, nosso compromisso prossegue em pregar o que Tua palavra manda que preguemos. Então estamos aqui pedindo Tuas misericórdias para o nosso povo, pedimos um derramamento da Tua presença vivificadora em toda Ribeirão Preto, para que o nome do Senhor e a Tua palavra poderosa seja conhecida, o temor de Deus venha sobre este povo. E publica esta mensagem daqui para muito mais longe, meu Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Eu não sei quantos vocês lembram do livro de Sofonias, né? Aqui tem uma série de pequenos livros, por isso que são chamados os profetas menores. Não é porque eles eram pequenos, não. É porque os livros deles são curtinhos, né? São livros pequenos. Por isso que são chamados profetas menores. Mas é impressionante o que cada livro nos ensina. Quer dizer, a Bíblia é um livro impressionante, maravilhoso. Porque às vezes, num versículo só, você tem uma dimensão inimaginável de ensino. E esse livro aqui é um dos livros que mais trata de um tema que vocês podem ver aqui: a ira de Deus, o dia da ira. Fala muito aqui. Sofonias, ele era um profeta e era da família real. E vocês podem ver aqui, ele era parente de Ezequias, o rei, que foi rei lá em Judá. Então foi um dos profetas que Deus levantou naquele tempo. Então ele vai falar muito sobre a ira de Deus aqui, a partir do versículo 7, os irmãos estão vendo aí, quando chega no capítulo 2, ele começa a fazer ameaças às nações. Irmãos, é importante que nós saibamos. Às vezes você fala, Deus fala com o Brasil. Eu quero só falar para vocês que quando Deus manda mensagens nesses livros aqui às nações, o Brasil entra, mesmo que naquele tempo não existia o Brasil, mas entra os povos. Então, é uma mensagem para a Espanha, para a Argentina, para o Paraguai, para o Brasil, porque é a raça humana. Então, quando ele está falando da ira e ameaçando as nações, é coisa que vocês devem pensar. Né? E, olha, irmãos, a história revela o que Deus fez com várias e várias nações no mundo. Inclusive, alguns acham que a Palestina hoje são os filisteus. É os Filistina, tá vendo? Então, quando essas línguas, elas têm umas variações impressionantes. E umas mutações nos nomes, com o passar do tempo vão mudando. Né? Mas notem, queridos irmãos, Deus derramou a ira dele sobre várias nações que nem existem mais. Nem existem. E esta mensagem é para o Brasil? É. O que o nosso povo precisa saber acerca de Deus? O livro de Sofonias dá. Deus vai derramar a ira dele sobre o Brasil? Vai. Ele já tem feito parcialmente. Tá? Olha a pandemia, irmãos.
A pandemia foi um derramamento parcial da ira de Deus. Não foi total, porque total vai acontecer na grande tribulação. Aí o mundo inteiro, todo o planeta, vai receber a carga da ira de Deus naquele período, que é narrado ali em Apocalipse capítulo 6, vai até o capítulo 19. Ok? Então, irmãos, esse assunto sobre a ira de Deus, você fala, pastor, mas não tem tanto assunto para ser tratado sobre o amor, sobre outras coisas, mas nunca teve um assunto tão importante para que o povo saiba hoje, acerca da ira de Deus. É por isso, irmãos, que o mundo está deleitando no pecado. Jovens, mulheres, homens, brincando com o pecado. Por quê? Os púlpitos falharam na aplicação da verdade. Até pelo contrário, queridos irmãos. Até nas igrejas, eles têm procurado dissipar qualquer mensagem que vai lançar fora a autoestima da pessoa. Falar do inferno, falar da ira de Deus. Eu até mencionei para os irmãos, numa igreja que fui pregar, eles tiraram aquela estrofe do hino 188, a nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Eles tiraram isso. Por quê? É o programa da nova era, irmãos. É esse intuito que eles querem, e eles fizeram a cabeça de muitos pastores sem miolo lá dentro. Porque é sem miolo mesmo. Você não pode mudar a mensagem de Deus. A Bíblia está falando. Você não pode trancar a boca da Bíblia. Ela está falando. Quando você abre as páginas da Bíblia, ela começa a falar. Ela não para de falar. Então, essas mensagens estão, vamos dizer assim, em toda a extensão das Escrituras, sobre a ira de Deus. Então, irmãos, chegou o momento para que todos sejam avisados que chegará a ira de Deus a qualquer momento. Foi esta a mensagem do profeta Sofonias. A ira de Deus vai chegar. Eu posso afirmar para os irmãos que se o povo soubesse quem é o Deus da Bíblia, infelizmente, irmãos, o arminianismo gerou eu diria, uma pandemia de apostasia no mundo. Porque a mensagem arminiana, ela veio tomando e varrendo o mundo. E entrou na nossa sociedade hoje, e olha o que é que nós temos, irmãos. Pode crer que uma pequena mentira, ela traz uma significante mentira. Ela pega um pequeno monstro e transforma num grande monstro. É assim que o arminianismo fez. Porque trouxe o humanismo, cortou, não elevou a soberania de Deus. E o que acontece? É o que nós estamos tendo hoje. Quando Satanás descobre fraqueza na mensagem, ele entra. Ele tem muitas maldades bem fermentadas lá na cozinha dele, que ele traz para a sociedade, enfeitadas de versículos bíblicos. É a religião da nova era hoje. Culminou no que nós temos hoje, irmãos. A fantasia comunista. É o que nós vemos hoje. Pegou todo mundo. O que a natureza humana gosta, está aí. Mas nós precisamos voltar para falar da ira de Deus. Gostaríamos de ver pessoas com medo do inferno. Eu gostei da mensagem do pastor Cleito ontem. Ele falou, precisa ter medo de Deus. Foi uma das coisas que ele vibrou ontem na mensagem.
Você tem medo de Deus. Tem medo do inferno. Porque aí o povo correria. Os lares seriam diferentes. Os jovens não iam atrás de balada, coisa nenhuma. Os homens não saíam atrás de suas paixões. Eles viriam à busca da verdade. Os falsos profetas calariam. Tá, queridos irmãos? Quando o povo sabe que é um Deus de ira, o povo corre para ele. Olha, quando Deus derramou a compaixão dele sobre Nínive, o rei foi até exagerado. Até os animais sobre os animais colocaram pano de saco, em sinal de humilhação, para que Deus não derramasse a ira dele. O que nunca aconteceu em Israel, aconteceu lá em Nínive. Olha, foi uma lição, irmãos, uma lição, uma bofetada no orgulho de Jonas. O que nunca ocorreu em nenhuma cidade de Israel, ocorreu na cidade perigosa, o povo bárbaro, aquele povo de Nínive. Então, irmãos, por que eu falo isso? Porque quanto mais tratarmos dos perigos, mais brilhará o sol da misericórdia. Quanto mais a dor é intensa, mais o médico é procurado, um remédio é tomado. Quanto mais a dor é intensa. Quanto mais o povo souber dos perigos que eles cercam, do inferno, mais eles procurarão a misericórdia de Deus. Os irmãos precisam ler com calma o capítulo 3 de Lamentações. Eu falo que aquele capítulo, são 5 capítulos que tem. Ele é o dedo principal, aqui esse de cima. É o capítulo maior. Enquanto cada capítulo tem 22 versículos, esse tem 3 vezes mais. É o capítulo supremo. Mas é o capítulo pessoal. É o capítulo onde Jeremias, ele se torna uma pessoa ali que está caída perante Deus, suplicando a Deus, com a boca no pó. E ele fala do horror que aconteceu lá em Jerusalém, tanta gente morta. Mas aí ele faz, eu vou voltar para um Deus de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, queridos irmãos, eu vou dizer para vocês, Davi Sena, com a graça de Deus, no poder dele, eu não cessarei de pregar sobre a ira de Deus. Porque quanto mais eu falar sobre isso, eu serei como alguém que está acordando todo mundo em Ribeirão Preto. Vai haver um tufão, vai haver um terremoto, acordem! Não é verdade? Eu acho que eu serei mais amigo se eu avisar isso. Mas eu tenho, sempre tem, irmãos. Quando a sede é intensa, aparece um copo d'água e você dá valor aqui. Quando você está com extrema sede, olha, não importa o ouro que você tem. Não. Se alguém está no deserto carregando um pacote de ouro e ele está morrendo de sede, ele jogaria aquele pacote de ouro fora para correr atrás de um pouco de água. Para que vai valer o ouro se ele vai morrer? É então que aparece o versículo 3 aqui. Os irmãos estão vendo aí? Buscai ao Senhor. É no meio desses avisos de terrores que aparece aqui a voz da graça. Isso que eu gosto, irmãos. E é isso que o nosso povo precisa saber. Que quando o mensageiro está pregando sobre a ira, o inferno, é porque tem uma mensagem que vem logo em seguida. Quando Deus aponta a espada no coração do homem, ele traz consigo atrás o bálsamo,
Quando a escuridão está chegando, é porque vai amanhecer o sol, vai brilhar. Quando Deus manda mensageiros que tratam sobre os horrores da ira de Deus, é porque Ele tem bênção para dar. Nós não estamos falando aqui da vinda dEle, do juízo final. Nós estamos tratando do que Deus faz agora. Ele está fazendo o quê? Ele está punindo o mundo. E nós temos ouvido notícias, e notícias, e notícias. Tempestade, terremotos, o sol esquentando demais para nós, né? Trazendo calor intenso, gente morrendo de enfermidades, terroristas para todo lado. O que é isso? É o diabo? Não, é o Deus da ira, mostrando ao mundo que o mundo precisa se converter. Então eu tenho aqui, irmãos, deixa eu ver, 4 assuntos para tratar nesse texto. No meio disso, Deus dá uma ordem: buscai ao Senhor. Está vendo aí? Buscai o Senhor. Eu gosto disso, irmãos, porque várias vezes no Velho Testamento, você vê Isaías, capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E tem esse aqui, essa luz que brilha aqui para nós, em plenas trevas da lei. Buscai ao Senhor. Quando Deus está mandando o pecador buscar a Ele, é porque Ele se apresenta como Salvador. Chegará o dia quando Jesus vai deixar o trono de salvação, o trono de misericórdia, Ele vai assumir o trono de juízo. Não vai ter mais buscai o Senhor. Não vai ter. Então, quando Ele está dizendo buscai o Senhor, é porque Ele está se apresentando como Salvador. Como é que Jesus vai salvar hoje, irmãos? Tem pecadores? Não tem. Ao seu derredor não tem. Os homens estão atrás de cerveja, de sexo, de comida, de vaidades, de passeios, de amizades, de bailes. Você acha um pecador hoje? Não. Então, queridos irmãos, como que Jesus vai salvar? Vou mais adiante. Deus o faz porque Ele é longânimo e tem um povo para salvar. Nós sabemos disso, irmãos. Nosso coração, o meu coração se compunge pelas almas. Eu amo o meu povo brasileiro. Eu gostaria de ver o meu povo sendo salvo. Eu penso nas nações, pelo mundo afora, as bilhões de pessoas existentes no mundo. Quantas milhares dessas pessoas são postas na Bíblia como joio? Elas não vão ser salvas. Não vão. Deus nunca vai transformar o joio em trigo. Ele tem o trigo e tem o joio. Mas notem, queridos irmãos, nós aqui, como pregador, e qualquer outro pregador, nós não estamos vendo desse ponto de vista. É claro que tem o joio, é claro que tem o trigo, mas nós gostaríamos tanto de ver Deus operando salvação. Está cheio de joio, mas nós rogamos por eles, pelas milhares de almas que se perdem. Entretanto, Ele tem um povo para salvar. Nós vemos isso em 2 Pedro, que Deus é longânimo para convosco. Ele sempre está comunicando com o povo eleito dele. Ele está dizendo, aqueles que podem ouvir, eu sou longânimo para convosco. Eu não quero que nenhum de vocês se percam. Ele está falando com quem? Com o povo eleito. É por isso que o relógio de Deus há de funcionar como o relógio de Deus e não como o meu relógio. Ele nunca vai ter o relógio dele estragado. Nunca vai faltar bateria no relógio de Deus, por assim dizer. O relógio de Deus funciona no tempo dele, adequado. Eu vou morrer
Talvez vocês vão morrer e o relógio de Deus está funcionando. Ele tem as almas. Quando ele mandou Paulo pregar em tal cidade, ele falou, eu tenho muitas almas para ser conquistadas aí. E é assim que Deus opera. Outro detalhe, irmãos. Deus apresenta na Bíblia a sua salvação e o seu Salvador. Qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Qual é a pessoa central da Bíblia? Cristo, Jesus. Ele é o Salvador. A Bíblia não tem outra mensagem, queridos irmãos. A Bíblia não tem nada para chamar minha atenção, dizer, isso aqui é para enfeitar a minha vida. Eu vou ser bem rigoroso com a minha mensagem. Deus não tem outra coisa, nem família para tratar na Bíblia. Ele não veio fazer isso. Ele mandou ao mundo o seu Salvador. Ele veio ao mundo para tirar o pecado. A voz dele está, vinde. Então é para pecadores ouvirem a voz do Senhor. Pecadores. Eu fico triste, queridos irmãos, de ir numa igreja ou em outra, a pregação sempre tem um tema diferente do tema central da Bíblia. Nós tratamos todo mundo dentro da igreja como se fossem crentes. Mas a mensagem central é, vinde a mim. É o Salvador chamando. Ele veio buscar e salvar. Ele não veio melhorar o mundo. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, ele é o Salvador e a salvação. Olha aquele lindo capítulo de Isaías 53, irmãos. 12 ou 13 versículos tem apenas. Mas ali é um retrato falado de Cristo antecipando a sua crucificação. Como a Bíblia é um livro impressionante. Em Isaías, o fotógrafo é o Espírito Santo, ou o filmador, ele está como o quê? Como uma filmadora, filmando o que está em torno da cruz. Quando você vai no Salmo 22, é Jesus falando, me passe a câmera, eu vou mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui. É o Salmo 22. Impressionante, irmãos, o relato desse tão grande Salvador. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele apresentou como o quê? Não esse medíocre Jesus da nova era, não é esse Jesus político, não é esse que veio trazer prosperidade para o povo, não é esse pregado por esses marginais que estão roubando o dinheiro do povo. João apresentou fielmente para os seus discípulos. Está vendo aquele homem que está vindo lá? Eis o Cordeiro de Deus. Olha, vamos para ele. Eu não vim, eu não sou um cordeiro, João estava dizendo. Eu sou apenas um profeta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Vão atrás dele. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. Todos devem encarar as Escrituras como o Salvador falando. Eu sempre falo para os irmãos, o propósito de Gênesis a Apocalipse é a tão grande salvação. Olha como começa. A entrada do pecado entrou, mas Deus providenciando salvação para o casal. Adão e Eva receberam a graça salvadora quando Deus matou aquele animal. O primeiro animal que foi morto pela mão de Deus, representando Cristo ali. E ele tirou daquela pele de animal. Eu não sei que animal era aquele, mas ele fez da pele uma vestimenta para o casal. E quando você dá um salto de Gênesis até Apocalipse, o Espírito e a noiva diz, vem. Quem tem sede, venha. A mensagem, irmãos, é como um oceano de sangue do Cordeiro, envolvendo toda a Bíblia. Também, queridos irmãos, voltando agora, só para os irmãos terem noção do quanto isso é importantíssimo. Satanás tudo faz
usando os falsos mestres para manter os homens entretidos sem ver os perigos. Olha, sempre o histórico. Nós podemos ler a história da igreja, a história do cristianismo, irmãos. Não só do cristianismo. Olha o histórico do Velho Testamento. Foram sempre elementos perigosos entrando. Deus não vai fazer assim. Quando Deus falava uma coisa, eles vinham com outro recado. Olha como a história do cristianismo foi assim. Como religiões foram surgindo, heresias surgindo. Olha o que fez a Igreja Católica Romana durante a história. Como enganou a população no mundo todo. Até que os anos foram passando e Deus usou reformadores para cortar essa asa desse movimento tão diabólico, enganador, que matou milhares de crentes. Satanás está hoje atuando, irmão. Ele não para. Se ele não puder queimar a Bíblia ou matar os crentes, ele envolve colocando pessoas para falar da Bíblia. Satanás é esperto. Ele chega sempre pondo dúvida o caráter de Deus. E ele está fazendo isso hoje nas igrejas. Essa semana uma senhora mandou uma mensagem na minha rede social, falando: esse pastor só fala de inferno. Eu mandei uma mensagem rápida: se a senhora é crente, a senhora precisa saber dessas coisas. Se a senhora é salva, a senhora está em paz com Deus. Senão, a senhora está perdida. Está debaixo da ira de Deus. E citei João 3,36 para ela. Leia esse versículo para a senhora ver. Está vendo, queridos irmãos? Então nós temos hoje uma gama de ensinos, de movimentos desse tipo, de movimentos sentimentalistas e de um escolasticismo baseado apenas na mente. Eu quero saber, eu sei, e hoje está aquele negócio assim: vamos discutir sobre assunto. Isso aqui, irmãos, não é para discutir. É assim diz o Senhor. O profeta levanta e diz: assim diz o Senhor, arrependa. A Bíblia não é para matar minha curiosidade. A Bíblia é o soberano Senhor falando. Eu não tenho que contestar. Eu tenho que aceitar. Então o homem de Deus deve pregar com autoridade. Outro detalhe aqui que eu quero levar para os irmãos: quando ele dá ordem, é porque a salvação está em ação. Eu tenho chamado, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, que vocês estão comigo em oração. Não tem faltado vocês orando pelo pastor Davi Sena, para que eu possa pregar com poder a mensagem do céu. Proclamar esta mensagem, irmãos. A salvação está em ação. Deus está salvando perdidos. Eles estão indo para o inferno. Deus está salvando. A segunda lição que aprendemos aqui é que há uma convocação específica. Volte ao texto. Buscai o Senhor, vós todos, quem? Olha a Deus quem Ele está convocando. Todos os mansos da terra. Incrível, irmãos. Deixa eu passar isso para vocês aqui, e eu espero fazê-lo com sucesso. A primeira lição: ser manso. Deus está chamando os mansos. Os irmãos percebem que quando Deus diz buscai o Senhor, Ele direciona a voz dele para pessoas específicas. Você jamais chamaria um corrupto, um violento para entrar na sua casa para você dar um almoço para ele. Deus chama os mansos. Que lição é essa que nós temos? Porque se ele não chamar os mansos, os outros não vão ouvir. Os homens nunca vão querer buscar a Deus. Qual a razão? Eles não são mansos. Só isso. Quando os homens não são mansos,
é porque eles estão emparelhados no exército. Eles estão entrincheirados como Hamas numa guerra contra Deus. É impressionante. Eles não são mansos. Eles estão armados até os dentes. Eles são violentos. Eles fazem parte dessa rede terrível chamada o Hamas diabólico, o Hamas do pecado. Está vendo, queridos? Por que Deus está chamando? Tem os mansos? Tem. São os eleitos. Como assim? Porque quando ele chama os mansos, é porque os mansos pegaram as suas armas e jogaram fora. Impressionante. Pode notar que quando um homem ou uma mulher está à procura da salvação, o que ele faz? Ele joga fora as armas dele. Hoje a igreja de Deus está cheia de pessoas que nunca foram mansas. Eles não estão buscando a Deus, eles estão buscando, querendo, vamos dizer assim, disparar os conceitos deles contra Deus. Você pode olhar dentro das igrejas hoje, tem vários elementos que não querem aprender. Eles entraram para discutir com Deus. Os irmãos sabem muito bem que quando Deus chama perdidos, eles se tornam discípulos. Eles vão aprender. Moisés fala isso no capítulo 33 de Deuteronômio. Os santos ajoelham os teus pés e aprendem da tua palavra. Os povos que ele chama caem perante o Senhor. Olha, irmãos, isso é pegar um revólver, pegar seu conceito, sair de trás do muro quando ele está escondido, sair do buraco quando ele está escondido, apontando a arma contra Deus. Eu não quero que me mexa com minha vida. Eu estou ocupado. Eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou em igreja nenhuma. Eu não vou ler a Bíblia. Eu não vou te obedecer. Eu quero continuar com meus vícios. Eu quero continuar falando o que eu quero. Eu sou dono da minha boca. Eu sou dono dos meus pensamentos, dos meus pés, minhas mãos. Tudo é meu. Eu não quero. Então eles estão entrincheirados contra Deus. Então quando Deus chama os mansos. Os mansos porque eles falam: irmã Dona Rosa, tem culto na sua igreja? Eu quero ir lá. Já entregou as armas. Alguém liga, fala: eu quero estar na igreja, eu quero assistir o culto, eu quero ouvir a mensagem. Você vai querer? Está procurando o quê? Eu estou procurando o Salvador. Eu estou procurando conhecer esse Deus. Eu estou procurando escapar da ira dele. Eu estou procurando. Olha, queridos irmãos, o que acontece? Ser manso significa que o homem parou de lutar contra Deus. Está vendo? Acho que eu mencionei Raabe hoje de manhã. Mas o povo de Jericó, irmãos, fechou, trancou a cidade. Naquele tempo, lutar contra Israel era lutar contra Deus, até hoje também. Os irmãos sabem disso. Né? Mas o povo se fechou. Eles estavam imaginando o Deus de Israel como o Deus dos outros povos. Se nós ficarmos atrás do muro aqui, tudo trancado, o portão trancado, ninguém vai entrar, ninguém vai nos maltratar. Mas eles não conheciam o Deus de Israel. Mas ali tinha uma mulher chamada Raabe. Ela ensaiou tudo antes. Ela ouviu desde pequena a história do Deus de Israel. E ela sabia o momento. Deus preparou o coração de Raabe para esperar os 2 espias chegarem. E ela acolheu os 2 espias. O que ela fez? Ela pegou as armas que os seus conterrâneos tinham, os moradores da cidade tinham. Ela jogou tudo fora. O seu Deus é o Todo-Poderoso. Por favor, livra-me e a minha família. Eu quero servir o Senhor. Ela aceitou todas as direções de Deus.
e foi salva. Deus chama os mansos. Está vendo? Outro detalhe, queridos irmãos. Quando os homens reconhecem sua culpa, e que são dignos do inferno, eles depõem suas armas. O que acontece hoje é que todos que ouvem a mensagem hoje, alguns eu tenho visto no Facebook, várias pessoas que são mansas, elas veem, esse é o Deus, e há temor nos seus corações, mas a maior parte fica recuando e começa a apontar suas armas de longe, ou aponta a lança de perto. Queridos irmãos, o que é que está cheio hoje de pessoas briga com Deus, não tem manso. Há uma ordem dada a eles, aos mansos: buscai. E os irmãos sabem que quando Deus dá esta ordem, Ele dá àquele que crê. E a fé bíblica, ela não é estática, ela é ativa. O homem que tem a fé bíblica, ele pode até entrar para ouvir numa igreja uma mensagem errada, mas ele vai perceber e dizer, não é aqui. Você lembra daquela mulher de Cantares? Ela foi de lugar em lugar, procurando, não achava, até que ela achou. Os irmãos percebem que quando a fé é bíblica, a pessoa vai porque ela quer encontrar com o Senhor. E os irmãos sabem que hoje é dada uma salvação sem preço. Quem quer aceitar Jesus, aceitou, então você é salvo. Não. Tem uma ação da fé. Na Bíblia, em Isaías, fala, comprai. É um tesouro isso. É achar Jesus Cristo o tesouro. Então, busque. Você não quer ir para o céu? É fácil ir para lá? É apenas um ingresso que Deus está dando? Não. Busque o tesouro. É longe para ir na igreja? É, mas eu vou lá. É difícil ler a Bíblia? É, mas eu vou tentar. Tem alguém que possa me explicar? Tem. Sempre aparece um Felipe para sentar ao lado e explicar a Bíblia. Notem, queridos irmãos, quando a fé entra em ação, ela vai buscar. Porque Deus está esperando. Outro detalhe. Essa ordem mostra que há uma direção certa. Buscai o Senhor. Não é para buscar um pastor. Não é para buscar um padre. Não é para buscar Maria. Não é para achar que sua igreja é o refúgio. Buscai o Senhor. Onde ele está sendo pregado? Onde tem um pregador que fala desse Deus? Eu quero ouvir. Eu quero saber quem é esse que veio ao mundo me buscar. Também, se ele chama, é porque ele socorre. Olha o homem manso. Ele não é manso para os outros, para o mundo. Ele é manso perante Deus. Ele vai ao pó. É o Adão que voltou ao pó. E é Deus pegando e formando um novo homem em Cristo. E nessa ordem, ele afirma que haverá o encontro. Eu vou para o terceiro ponto aqui. O que os mansos devem buscar? Olha o texto. Versículo 3. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Tem duas coisas aqui para ser buscadas. Primeiro, irmãos, buscar a justiça. Lembra que a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é buscar a mansidão, é buscar a justiça. Você está à procura da salvação.
E o ato de você humilhar, você já chegou com atitude mansa. Os irmãos percebem agora? O que atrai a atenção de Deus num homem ou numa mulher é quando ele se humilha. Não tem algo mais que chama a atenção de Deus do que um pecador quando ele vai ao pó. É isso. Enquanto ele está em briga com Deus, Deus deixa. Deixa de longe. Ele não vai pôr a mão, não. É orgulhoso, fique lá. Deus diz, eu sei lidar com o orgulhoso. Basta um olhar meu, eu sei tombar um orgulhoso. Mas notem, queridos, que quando a pessoa chega, não tem arma nenhuma. Ele está assim. Rendeu. Está vendo? Igual o ladrão que rende. Aqui, ó. A polícia chega, pode me investigar. O homem, quando se rende a Deus, ele chega assim. Depois todas as armas. Não tem nada. Essa semana eu estava andando e os guardas pararam um rapaz que sempre está andando lá. Ele ficou com a mão levantada. E eles procuraram arma, ele não tinha arma. Mas quando um pecador chega a Deus, em mansidão, não tem arma nenhuma. Não tem defesa nenhuma. Não tem queixa nenhuma. Ele não vai queixar o parente, não vai queixar o outro. Ele vai dizer, sou eu o culpado. Quando Deus fez Saulo de Tarso cair, a queda foi diretamente um tapa do raio de sol de Cristo no olho dele. Pá! Tombou ao pó. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus tomba um homem na cama, leva para o hospital, vai à beira da morte. É ali que ele encontra. O Salmo 107 fala sobre isso. Também, queridos irmãos, ele vai buscar a justiça. Sabe por quê? Eu gosto disso demais. Porque o homem que está buscando a Deus, ele diz, eu sou um pecador. Tu és justo. Se tu me mandares para o inferno, eu mereço. Estou aqui. Fui pesado na tua balança. Fui achado em falta. A minha dívida é grande. Mas eu soube de um Salvador que veio ao mundo, morreu em meu lugar, pagou minha dívida. Eu vim prostrar-me perante ele. Eu quero ser salvo. Me aceita. Isto é, buscar justiça. E quando Deus entrega justiça, como é que ele entrega? Ele entrega fazendo duas coisas. Ele dá o perdão. Ele perdoa todos os pecados. Todos. E ele purifica. Ele faz duas coisas. Ele faz o homem aceitável, perdoando tudo. E santifica o homem, porque purifica. Os irmãos estão percebendo como a salvação opera duas coisas imediatamente: perdão e purificação. Deus torna o homem aceitável e torna o homem capaz de andar. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Ele buscou o quê? Ele buscou a justiça. Outro detalhe aqui é que uma vez que ele veio justificar pecadores, há uma chamada justificação. Pode ver. O que é que o pregador hoje não tem? Não tem mensagem de justificação. Hoje o que tem é, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. E o povo gosta. Você pega um tema aqui, vai falar sobre isso, falar sobre dinheiro, vamos falar sobre servir, vamos falar sobre... Não. Justiça de Deus. Outro detalhe, irmãos. Buscar mansidão. Por quê mansidão? Aí, observe bem. Quando o homem depõe suas armas, ele está ali sem suas armas, perante Deus.
cheio de confissão, ele encontra quem? Ele encontra aquele que é manso e humilde de coração. O que eu faço, Senhor? Vem, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu vou carregar você, vou conduzir você. Eu vou apontar o caminho para onde você seguir. Mansidão. Então, nesse caso, olha o que acontece quando o homem é salvo. O Senhor conduz a vida dele. Vai ensinar como usar a boca. Vai ensinar a não retalhar, não brigar mais, perdoar os outros. Tudo isso envolve um sistema de mansidão no viver. Está vendo, irmãos? Não é aquele que corre atrás, querendo ganhar, querendo ter terra, querendo ter dinheiro, querendo ter isso, brigando por causa disso. Não tem mais. Tem um Senhor que fez manso. Os irmãos olham a vida de Zaqueu, como ele tornou manso. Quando Jesus salvou, ele disse: Senhor, de agora em diante, farei isto. Mansidão. Antes eu pegava os meus tesouros. Não toque aqui, isso é meu. Os irmãos percebem a ausência de mansidão até numa criança. Isso aqui é meu. Eu vou brigar por isso. Quando o homem é salvo, Cristo transforma num cordeirinho. Ele não briga mais por causa daquilo. Agora, eu vou para a parte final, irmãos. A razão dessa busca. Olha o que diz o final do versículo. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Eu acho que os irmãos desconhecem a palavra lograr. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí. Mas a palavra lograr significa que você agora está querendo algo que é seu. Seu. Olha, queridos irmãos, eu estava conversando com o Gessé, meu filho, ontem, e falando sobre esses loucos do Hamas, esses homens violentos. Eles não estão nem aí se vão morrer. Eles querem matar. Eles não estão nem aí se vão perder a vida numa emboscada. Os irmãos percebem? O homem é um louco. Louco! Mas veja, queridos irmãos, o homem manso, ele quer o quê? Qual é o problema dele? Ele está com medo da ira de Deus. Ele quer escapar da ira de Deus. Antes ele brincava. Ele ia para o baile, podia ser morto lá. Ele ia para o bar, podia brigar lá e acontecer uma tragédia ali. Ele brincava com Deus. Ele achava que não, está tudo bem. Satanás via e dizia para ele: a vida está boa, Deus está abençoando sua vida. Sempre chegava alguém para dizer: olha, a sua vida está indo muito bem, você tem saúde, tem tudo. Ele agora descobriu que todo o problema dele era com Deus, e que estava vindo a ira de Deus, e que a qualquer momento cairia sobre a cabeça dele. Ele morreria e iria sua alma para o inferno. E então, quando ele ouve, ele diz o que aqui o texto? Porventura, lograreis esconder-vos. Quando? No dia da ira. Os irmãos perceberam aqui? O que é que Deus está falando? Agora, deixa-me contar alguns modelos aqui, exemplos, né? Lembra de Ló? Quando Deus falou: corra, Ló, pega suas filhas, vão para um monte. O lugar não era uma caverna, era um monte. Eles foram para uma cidade. Quando ele viu o perigo, a cidade sendo destruída, eles correram e foram para uma caverna. Mas Deus mandou correr para o monte. E na caverna os irmãos sabem o que aconteceu com ele e as duas filhas. Não é? Agora, irmãos,
Quando o homem busca esconder, ele está procurando um refúgio. Como poderei ser salvo? Como? Como eu posso escapar da ira de Deus? Como? Quem vai me esconder? Irmãos, a Bíblia é lotada desses ensinos. Está vendo? Socorro bem presente na angústia. O salmista sempre fala desse Deus, meu esconderijo, meu refúgio, minha torre forte. E sabe, no Novo Testamento simplifica, é em Cristo. Os irmãos percebem que a linguagem do Velho Testamento, ela vai mudando até chegar no Novo Testamento. Vinde a mim. Jesus está dizendo que eu sou aquele refúgio que você procura. Corra para mim, oculta em mim. Eu sou o teu Salvador. Os irmãos percebem? Tudo é achado em Jesus. E então, olha como a Bíblia transforma a doutrina em prática. Vós que estáis em Cristo. Vós que estáis em Cristo não tem mais condenação. Não tem mais ira de Deus. Não tem. Estáis em Cristo. Então, queridos irmãos, olha o que a Bíblia nos ensina. O homem no pecado precisa saber disto. Vós em Cristo, Cristo em vós. As duas coisas estão combinando? Sim. Refúgio. Por quê? Eu me ocultei nele. Eu estou nele. Estou abrigado no meu Salvador. Não tem mais ira de Deus contra mim porque eu estou justificado. Eu estou seguro nele. E aí aquele hino que entra: seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Olha, queridos irmãos, que maravilha que Deus tem, refugiado nele, escondido nele. Ninguém pode tocar no salvo. E ele em mim. Agora é a vida. Puxa vida, eu agora fui oculto. Oculto mesmo. Satanás não me toca. O inferno não me toca mais. A morte não me toca para levar para o inferno. A lei também não me condena mais. E o mundo também perdeu sua função. E agora como é que eu vivo? Ele em mim. É esse o ensino de Paulo em Gálatas. Esse viver que agora eu vivo pela fé, vivo pela fidelidade ou pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Está vendo? Quando alguém vem me tocar, quando o diabo vem me tocar, Cristo em mim, me protegendo, cuidando como ovelha, guardando-me, amparando do mal, livrando e até mandando seus anjos para cuidar naquela encruzilhada. Vai lá, olha aquele perigo de um carro, olha o perigo do ladrão, olha o perigo disso, olha o perigo que ele atrairia sobre uma enxurrada ou uma enchente, mas cuidou daquela família crente. Olha aquele missionário que está lá. Ele em nós. Então, o que é que nós fazemos agora? O que é que os mansos devem fazer? Lograr. Esse é o lugar que eu quero. Ninguém vai me tirar desse lugar. Eu quero Jesus. Eu quero me ocultar nele. Eu quero ter o sorriso dele. Eu quero ter a santidade dele. Eu quero andar com ele. Eu quero viver por ele. Eu quero com ele me escapar do mundo. Eu quero, no dia da minha morte, a poder saber que ele vem me buscar e ele vai me levar para o lar celeste. Eis a mensagem. No dia da ira de Deus, nos dias tão perigosos que nós estamos vivendo, nos dias que parece que a qualquer momento nós vamos ser trilhados pelo horror, do terror da ira de Deus, escapamos já. E os pecadores são convidados. Vinde a Jesus Cristo. Vem, meu amigo. Senhora,
jovem, vocês que estão longe do Senhor, vivendo no pecado, volte. Vem para Cristo. Tem lugar para pecadores. Corra, porque Ele tem o perdão e salvação.